Fala galera do canal de Sono Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui na casa dos meus pais, né, onde eu costumo fazer aqui os vídeos de unboxing, principalmente da iMusic, já que eu peço para entregar aqui. Mas hoje basicamente eu tenho três assuntos para falar com vocês. Eu vou tentar ser o mais breve possível, embora um desses assuntos aqui seja um tanto complexo. Mas eu gostaria de aproveitar esse vídeo de unboxing da iMusic para dar o desfecho para vocês daquela situação que eu apresentei no último vídeo de aquisições do canal, né, nas aquisições do mês de março. Sobre o desfecho de um LP que foi entregue pela Shopee, mas não foi entregue. Então o LP constava como entregue, não estava aqui na casa dos meus pais, não foi entregue para a vizinha que costuma pegar, e eu estava meio que nessa caça aí a uma resposta, a uma solução para esse problema. E essa solução chegou, vamos ver se o desfecho foi bom ou ruim também nesse vídeo. E falar um pouco a respeito, né? Muita gente me perguntou mesmo, mandou mensagem no Instagram, até pelo YouTube, WhatsApp, enfim, eu fico muito feliz pela confiança de vocês, por vocês estarem perguntando isso para mim. Eu apurei, digamos de uma forma preliminar ainda as coisas, não dá para ser muito assertivo naquilo que eu vou falar, mas eu gostaria de trazer aqui uma perspectiva minha, pelas informações que eu tenho, pela pouca experiência que eu tenho aí, a respeito de como vai ficar a situação agora do colecionismo, da mídia física, das compras na iMusic, com essa nova notícia aí, da questão das taxações, das tributações em 60%, não mais por amostragem, mas em todas as compras aí em plataformas internacionais. Então eu gostaria de pontuar algumas questões aí que eu acho que não está ficando muito claro, né? E eu acho que está tendo até um pouco de desinformação a respeito disso. E a gente precisa ser um pouco mais cuidadoso ao analisar, né? Tudo claro que tudo que a gente for falar agora é um pouco preliminar, é um pouco de especulação, mas eu acho que tem algumas coerências, algumas questões lógicas que a gente pode seguir para tentar vislumbrar como vai ficar essa situação. Claro que se tratando de política, se tratando de governo, seja ele qual for, as coisas nem sempre são tão lógicas, mas eu gostaria de trazer para vocês uma perspectiva não tão pessimista, pelo menos em relação a compras na iMusic, que eu já vou explicar o porquê para vocês. Então basicamente vou abordar esses três assuntos, não vai ter edição nem nada, porque eu estou aqui sem o meu aplicativo de edição. Se tiver algum barulho, algum ruído, vocês me perdoem, mas a gente vai aqui num take só, né, até o final do vídeo. Então antes de começar aqui com esses assuntos, deixe aí a sua inscrição no canal caso você não seja inscrito ainda, ative o sininho das notificações para receber as novidades, siga a página no Instagram também, que sempre está aí com o link na descrição, deixe o like porque ajuda muito no feedback e na divulgação do vídeo, comente porque eu sempre respondo todo mundo e considere ser um membro do canal, que obtém algumas vantagens aqui, como por exemplo ter possibilidade triplicada nos sorteios do canal. Em breve estarei anunciando a live do sorteio com os inscritos do último vídeo e também participar do grupo do WhatsApp, entre outras coisas, tá? Então você pode considerar ser um membro e apoiar um pouco mais aqui o canal. Então sem mais delongas, vamos lá, né? O primeiro assunto que eu vou trazer para vocês aqui, vamos na ordem, né? Vou falar sobre o caso da Shopee, do item, né, que chegou e não chegou. Falo um pouco sobre a questão das taxações e depois falo com vocês aqui a respeito do unboxing da iMusic. Aquela questão que eu levantei da Shopee foi a seguinte, porque normalmente a Amazon e Mercado Livre, eu geralmente não estou em casa para receber os produtos, não tem portaria nem nada, então eu acabo colocando para entregar aqui nos meus pais. Só que dessa vez eles estavam viajando, eles estavam em Pernambuco, passaram um mês lá, e aí quem gentilmente recebe as compras aqui é a vizinha ao lado, né? A senhora sempre está recebendo aqui para mim, então pega os discos, os CDs que chegam. E aí um belo dia eu vim aqui pegar, né, abrir um pouco a casa, tal, molhar as plantas, dar uma olhada como estava a situação e ver se tinha o que tinha chegado, né? Já que eu fui anunciado que chegaram alguns pacotes, chegou o pacote da Amazon, chegou pacote, tinha chegado o pacote também da Shopee, um outro, e aí eu peguei todos e estava faltando um, que dizia que foi entregue, mas não foi entregue nem em casa, não estava aqui, não constou que foi devolvido para transportador ou que estava guardando nos correios, mas que foi entregue, então, e não estava com essa vizinha. Aí eu até pensei, antes de reclamar, de ligar efetivamente na Shopee, vamos aguardar um pouco. Então realmente o que aconteceu foi que um outro vizinho acabou recebendo, porque a vizinha não estava em casa, e aí, como ele não me viu nesse único dia que eu vim aqui durante as férias, né, durante a viagem dos meus pais, ele esperou eles retornarem. Como eles retornaram aí antes de ontem, eles entregaram um disco para eles. Então está aqui, ó, era o disco do Traje a Rigor, Nós Vamos Invadir a Sua Praia. Tá excelente esse disco aqui, paguei um ótimo preço num vendedor lá no Shopee. Inclusive preciso avisar ele que chegou, né, que eu tinha relatado lá o problema, ele me deu todo o suporte. Tá aqui então, ó, Nós Vamos Invadir Sua Praia. A capa tá muito boa, pouquíssimos detalhes.
Tem aqui, ó, o LP, muito bom também, selo aqui da Warner Bros, né? Então tá bem bacana aqui o LP também. E ele vem com um encarte também, né? Que tá muito bom aqui, até para minha surpresa, né? Que tem a letra das músicas, enfim. Então tá muito bem cuidado aqui esse disco, né? Eu tava muito empolgado em ter esse daqui, que é o meu disco favorito do rock nacional, né? Eu tenho já ele em CD, mas gostaria de ter em LP também, né? Então teve um desfecho positivo aí. E onde eu acho que tá o erro? Claro que quem vacilou aqui no caso fui eu, né? Tanto que eu nem entrei em contato para azucrinar a Shopee, eu esperei primeiro para ver se as minhas suspeitas se confirmavam. E de fato se confirmaram, né? Que estava aqui com outro vizinho. Mas facilitaria muito se eles fizessem como a Amazon ou o Mercado Livre, que entregue para fulano de tal. Eles colocam pelo menos o primeiro nome da pessoa que recebeu para você ter uma noção, né, de se realmente esse item chegou ou não. E a Shopee costuma enganar, dizer que não foi entregue foi entregue em determinada data e o item não foi entregue, só será entregue depois. Uma vez eles largaram um item aqui na calçada de casa que um vizinho pegou e entregou para minha mãe também. Então acho que tem coisas que precisam melhorar aí. Mas dos males, né, o menor, tá aqui o disco, aqui o LP do Traje a Rigor. Então esse é o primeiro assunto, um desfecho feliz aí a respeito daquele item da Shopee, resquício das aquisições do mês passado. Agora vamos falar um pouco sobre essa questão dos impostos, né? Sem tentar adentrar aqui diretamente a questão política, porque eu acho que isso é até um desvio, né? Enquanto a gente fica fazendo essa discussão personalista, fulano ou ciclano, né? Porque aqui no Brasil é tudo assim, né? Bem e o mal, os vilões e os heróis. E no meio de tudo isso daí a gente vai sendo passado para trás, sendo prejudicado. A discussão ela não flui para onde devia fluir, as pessoas não se indignam de fato com o que se deviam se indignar, e aí acaba que nós sempre pagamos a conta. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo aqui muito puto, com uma porcaria de um comentário que eu vi de um ignorante no Facebook, sabe? Colocando a responsabilidade, que o empresário tem que pagar os 60% da taxa. Gente, pelo amor de Deus, imagina você ter uma produção, ter uma empresa, você vender o seu produto e você ainda ter que arcar com os impostos que o governo inventa. Sozinho, né? Se fora a carga tributária aqui no Brasil, no caso gigantesca que você já tem. Não estou dizendo que os empresários também não tentam levar vantagem, mas o nosso maior problema, pessoal, é político. É o Estado brasileiro que sempre foi, independente do governo, independente do espectro político, gigantesco. E ele sempre cresce o olho em cima das coisas. Ele sempre quer obter vantagem. Quem mais leva vantagem nisso? Claro, o maior prejudicado é o consumidor, mas o empresário também é prejudicado. Quem está sempre ganhando e sem produzir absolutamente nada, porque pelo menos o empresário e os consumidores são importantes aí para a economia, né? É o Estado, é o governo. É óbvio que tem que ter tributos, gente. Eu dou aula sobre isso recentemente, falei lá com os meus alunos em sociologia, a importância da tributação, para onde vão os impostos, por que isso é recolhido. E ali está muito claro, inclusive aproveitei esse momento para trazer essa discussão em sala de aula, né? Como que o governo, isso está documentado cientificamente em várias pesquisas, né? O valor de arrecadação no Brasil está lá em cima e o valor de retorno social, de retorno para a população em benefício está aqui embaixo. E aí agora o governo vem endossar essa lei de que precisa arrecadar ainda mais, porque se arrecada pouco, não está dando conta das despesas. Até quando a gente vai achar isso normal, independente de ser X ou Y, gente? Até quando a gente vai ter esse tipo de comentário? Aí eu vi vídeos aí falando, pressão popular. Gente, que pressão popular? A população, né, ficou nesse negócio polarizado, um chamando o outro de gado aí, galera, mas praticamente a população inteira está com esse pensamento de gado. Achar que isso é normal, justificar esse tipo de coisa. Galera, isso é abusivo. Essa proposta é uma proposta abusiva. Uma pessoa que compra menos de $50 em produto por vez, essa pessoa não vai afetar em nada a economia do país. É claro que existe o lobby das grandes empresas aqui, sim, e isso não é capitalismo, isso não é liberalismo econômico. Vá olhar o ranking da Heritage Foundation dos países com maior liberdade econômica e vai ver se isso acontece lá. É claro que o capitalismo possui problemas, é claro que empresários muitas vezes prejudicam, também são mal intencionados, mas a regra é o governo agir dessa forma. O capitalismo que nós temos no Brasil é um capitalismo de Estado, o chamado capitalismo de compadrio, keynesiano, quase que para uma tendência mais socialista econômica. Não estou falando aqui de comunismo, tá, gente? Mas dessa questão da tributação, da distribuição e tal. Então, a tendência, galera, nesse governo, aqui também não me interessa ficar falando para aqui que você votou em X, você votou em Y. Pouco me importa, assim como pouco deve importar para você o que eu fiz.
Todos nós aqui somos adultos, todos nós temos os nossos motivos e a nossa liberdade constitucional de votar em quem a gente quiser e defender o que a gente quiser. Se você defende o governo atual, pois bem, sem problema nenhum, você votou e estava no seu direito. Agora, chegar agora e receber essa notícia com espanto, como se a questão do aumento da carga tributária não fosse uma coisa esperada, isso sempre esteve presente ao longo dos governos anteriores que eles fizeram, ao longo das suas propostas na própria corrida presidencial. E agora eles chegam, eles estão indo, mas é uma lei que já estava sendo levantada no último governo, sim, e era errado lá, era absurdo lá. Só que chega agora, cadê? O amor não venceu? Não era o governo da coerência, enfim? Então será que vale a pena mesmo? Até que ponto vale a pena a gente ficar dando a nossa vida por políticos aí e deixar de enxergar a realidade, né? Tem um filósofo alemão chamado Erich Fagner que ele fala uma coisa que é muito verdadeira: a ideologia cega as pessoas. Nós temos que pautar as nossas ideias na realidade e não tentar moldar a realidade às nossas ideias. E a gente vê que a discussão política no Brasil, e aí novamente os lados, não importa qual, ela tendeu para esse lado. As pessoas primeiro pegam uma ideia que ela quer defender e ela quer moldar a realidade a isso. Gente, esse governo endossou, falou claramente por meio do presidente, por meio do seu ministro. E como que eles não têm responsabilidade nisso? Então, sem problema nenhum. Se você acha que é o melhor para o Brasil, sem problema absolutamente nenhum. Só que a gente tem que ter coerência naquilo que a gente defende. Então, é uma ação governamental. O governo optou por agir dessa forma, ele poderia fazer diferente, muito pelo contrário. Ele endossou, aprimorou e levou além essa questão das tributações. E essa questão das taxas, a gente pode aguardar em várias outras questões aqui no Brasil, tá? Agora, por que, apesar de tudo isso que eu falei aqui, eu acho que para nós, pelo menos consumidores da iMusic, não é tão apocalíptico? Porque o governo, ele não tem a capacidade, ele não tinha antes e ele não vai ter, gente, a capacidade de fazer a vistoria de todos os itens. Então a Amazon, não sei se vocês lembram, mas a Amazon, quando chegou no Brasil, 2019, 20 ali mais ou menos, eu comprei um livro lá, internacional, um livro que não tinha tradução, comprei dos Estados Unidos, chegou aqui, acho que foi cerca de $20 e não foi tributado. Naquela época tinha essa possibilidade, aí ficava naquela da amostragem, se chegar e for tributado a responsabilidade é sua, se não, bem, pois bem, não fui tributado, não paguei. Como a Amazon cresceu demais, né, e o governo ali também cresceu, chegaram a um acordo no qual, independente do valor da compra, a plataforma Amazon já repassa os impostos de importação automaticamente para o vendedor. Ou seja, não precisa ser feita uma vistoria ao chegar o pacote no Brasil, porque esse pacote já saiu de lá tributado. Então você não precisa nem ter funcionários aqui para fazer isso. Claro, você vai vistoriar, você vai ver se tem irregularidade ou não, mas você não vai precisar pegar caso a caso para ver isso. A Amazon age assim. Hoje você não compra uma coisa de $1 pela Amazon sem pagar os 60% de tributos. Isso já é uma coisa acordada, isso já vem em nota para você. E o que eu acredito que essa nova lei vai fazer, então como eu disse, é claro que a gente precisa aguardar ainda a tramitação da MP, se esse texto não vai ser mudado, se não vai sofrer alterações, beleza. Então por enquanto a gente está no campo da especulação. Mas vamos pensar logicamente aqui. O que vai acontecer é que essas grandes plataformas, e isso é ruim, isso é revoltante com toda certeza, né? Shopee, Shein, AliExpress, talvez o eBay, enfim, essas grandes marketplaces aí mundiais, principalmente esses chineses, né? Eles vão ser obrigados no ato da venda, independente do valor, a repassar esses tributos para o consumidor. E assim o governo vai recolher esses tributos e não vai precisar nem mexer no pessoal que ele tem na receita, contratar mais pessoas e tal. Então vamos pegar aqui casos, alguém me enviou um item, pessoa física para física da Europa, eu comprei uma coisa no Discogs, numa loja internacional, direto na loja de uma banda. É muito possível, é muito provável que vá continuar o sistema de amostragem. Tá? Porque não há essa preocupação ainda, pelo menos, é claro que quando se trata de governo isso aqui pode mudar, mas vamos pensar logicamente. Não há vantagem em você aumentar o pessoal para poder dar conta da questão dos pacotes que chegam, teria que ser um pessoal muito grande, né? Teria que ser muitas pessoas para dar conta de fazer isso, e aonde fica a justificativa de arrecadar mais? Esse gasto só seria transferido, beleza, vou arrecadar mais, mas vou ter um gasto muito maior para pessoas para fazerem essa fiscalização. Então, neste primeiro momento, pelo menos, eu acredito que o governo nem tenha condições de taxar pacote por pacote vindo do exterior. O que ele vai fazer é uma política muito parecida, ou melhor, idêntica ao que acontece com a Amazon já há alguns anos. Esses sites, esses marketplaces já são obrigados a vender os seus produtos quando importações, né, ou melhor, no caso deles, exportações, já contando com essa questão dos tributos. Então, por exemplo, comprar na Shopee vai afetar. Tem boxes sensacionais lá, que inclusive está na minha lista de desejos.
do Black Sabbath, do Judas Priest, dos Rolling Stones em mono, box chineses, réplicas, tal, esse tipo de coisa que era vendido bem barato, provavelmente vai ser encarecido aí já com esses 60%. Você já vai comprar sabendo que vai ter que pagar isso. Então, agora em relação a compras em outras plataformas como a iMusic, por exemplo, que é um mero site dinamarquês lá, que comparado com essas grandes varejistas aí não chega nem perto, por enquanto vai continuar imperando a amostragem. Eu acredito que pela tendência dessa tara por arrecadação, por tributação do governo, a amostragem corre-se o risco da proporção ser um pouco maior. Tipo, agilizar os processos. Você pega lá, por exemplo, eu fiz 10 compras na iMusic, essa é a 10ª que chegou, nunca fui taxado. Conheço pessoas que tinham comprado 19 e foi taxado uma vez. Vamos colocar que a proporção seja 1 para 20. A cada 20 compras que você faz na iMusic, uma você era taxado, né? Agora, é possível que a cada 20 compras que você faça, em 2, 3 ou 4 você seja taxado. Porque o governo vai ter uma preocupação maior em dar conta desse volume para arrecadar o máximo possível. Mas não é garantia ainda de que vai acontecer um apocalipse, a iMusic morreu. A gente precisa aguardar, pessoal. A gente precisa aguardar e esperar pelo melhor. Esse pacote que eu vou fazer o unboxing com vocês aqui agora foi liberado para mim no começo da semana passada. Conheço gente que teve o pacote liberado hoje e ainda não afetou em nada. Claro que essa lei ainda está tramitando e tal, né? Eu estou aguardando um item ser enviado ainda da iMusic. Mas assim, eu acredito que nesse tipo de compras, ainda, pelo menos, não vai ser afetado por SMP. Isso deve ser, tá? E aqui eu estou especulando, estou utilizando lógica, estou utilizando aqui, eu dei os argumentos aqui para vocês. Pode mudar? Pode. Mas eu acho que num primeiro momento, com aquilo que a gente tem para analisar, a gente pode pensar que vai ser isso. Assim como foi feito com a Amazon, essas grandes lojas chinesas, talvez outros marketplaces mundiais aí que exportam para o Brasil, terão que se adequar a essas regras, mas no caso dessas compras como as nossas pela iMusic, vai imperar a amostragem. Talvez, eu acho que com tem muita possibilidade de aumentar a quantidade de vezes que você é taxado, né, que você é vistoriado, sim, mas não acredito que vai ser uma proporção gigantesca, né? Então a gente precisa aguardar aí antes de fazer todo esse alarde. Acredito e tenho esperança de que a iMusic não morreu ainda. Espero que tenha me feito claro aqui para vocês, né, no que eu defendo, no meu argumento. Isso aqui para mim é uma questão que, embora ela seja política, a gente tem que pensar do ponto de vista da lógica. Indignado, achar errado, eu acho que está errado. Não acho que devia ser assim com a Shopee. Mas a gente não tem meios de, infelizmente, né, a não ser que houvesse uma verdadeira mobilização popular, que eu não acho que vai acontecer, porque eu já estou vendo justamente as pessoas justificando o governo, né, inclusive abordagens diferentes do ano passado para esse, numa notícia que deveria ser tratada da mesma forma. Então, por quê? O ser humano é assim. A política aqui do Brasil é Corinthians e Palmeiras. Se eu sou Corinthians, eu vou defender o Corinthians até a morte. Se eu sou Palmeiras, eu vou ser o Palmeiras até a morte. Então não importa o que cada um desses faça. E aí esse é o pensamento que está errado, de gado, que faz com que o Estado, com que o governo cresça o olho em cima das coisas e nos trate dessa forma. Infelizmente eu não acredito, não vejo esse panorama mudando. Mas calma, calma, que eu acho que a iMusic nós ainda poderemos comprar, pelo menos por algum tempo, tá? Então tá aqui o pacote, né? Vou fazer o unboxing aqui com vocês. Dessa vez eu comprei uma fita cassete e 2 CDs, né? Bem seguindo aquela lista de prioridades que eu fiz, né? Então peguei 2 itens do Black Sabbath que eram ausências muito grandes aqui na minha coleção. Então vou estar mostrando aqui, ó. Tá aqui no plástico bolha, né? Vamos ver como que chegaram aqui esses itens. Muito bem embalado, como sempre, né? Tá tirando aqui para vocês. Primeira fita cassete, ó, é o ABBA Gold, né? A edição com a fita cassete aqui, ó, dourada. Maravilha de coletânea aí do ABBA, né? Músicas sensacionais. Não tinha nada do ABBA na minha coleção ainda. Não tenho a pretensão de ter a discografia da banda, mas é muito interessante. E essa fita cassete aqui vai quebrar um belo de um galho para mim aqui, para ter aqui o que ouvir a respeito da banda. Vou deslacrar aqui para tirar ela, para mostrar para vocês, ó. Então tá aqui, ó, ABBA Gold. Fita cassete aí oficial, relançamento, coletânea, né? E aqui a fitinha. Muito bacana, fazia muito tempo já que eu não adquiria cassete, acho que uns 3 ou 4 meses. Não entrou nos últimos vídeos e agora tem aqui o ABBA Gold vindo lá da iMusic. E os 2 CDs, né? 2 CDs do Black Sabbath, como eu falei, e ainda tem um outro da iMusic para chegar daqui a algum tempo, são esses aqui, ó. Black Sabbath Seventh Star,
né, aquele featuring Tony Iommi, né, que era para ser um disco solo do Tony Iommi e acabou com Glenn Hughes nos vocais, e o Black Sabbath Reunion, né, que é o ao vivo de reunião de 1997, que é excelente. Então, duas grandes lacunas aqui. Eu estou indo atrás de tentar completar a discografia do Black Sabbath, né? Tem um outro disco deles chegando aí para mim, e aí vai faltar para minha discografia de estúdio do Black Sabbath só aqueles 4 álbuns com o Tony Martin que saíram pela gravadora IRS, né? IRS. Então, esses aí eu realmente não sei como que vai ficar, quando que eu vou conseguir adquirir. A gente sabe que não tiveram relançamento, tiveram pouca tiragem e tal, então esses aí provavelmente eu possa recorrer de repente a um CD russo, se eu achar uma boa possibilidade, ou esse próprio box que agora vai ser mais difícil de pegar pela Shopee, né? Mas que tem lá pelo menos em embalagem de sleeve esses 4 discos, né? Mas por enquanto, esse daqui, gente, é um dos meus discos favoritos de todos os tempos, ó, ao vivo, Black Sabbath Reunion de 1997. O ao vivo definitivo aí com a formação original da banda, Bill Ward arrebentando aqui na batera, Geezer Butler no baixo, Tony Iommi da guitarra, Ozzy Osbourne nos vocais, um ótimo setlist, então um excelente CD duplo aí, ó. Black Sabbath Reunion, né? E abri aqui, deslacrar também o Seven Star, né? Que é talvez o disco do Black Sabbath menos Black Sabbath, mas ainda assim muito bom, né? Eu sou daquela opinião que o Black Sabbath bom é aquele com Tony Iommi, então tudo que o Black Sabbath lançou é incrível. Talvez alguns pequem na produção, em um ou outro fator, na distribuição principalmente, como esses aí do Tony Martin, que torna até difícil de escutá-los, não tem nem no streaming nem nada. Mas assim, em termos de qualidade, eu acho que é indiscutível, né? Os discos, os mesmos discos menos inspirados aí do Black Sabbath são incríveis, né? Então agora, um dos focos nesse ano é tentar buscar o máximo de itens do Black Sabbath que ainda me faltam na coleção. Então tá aqui o Seven Star. Olha, muito bonito aqui esse CD roxo, né? Parece até tem uns efeitos aqui quase que de alto relevo na pintura, né? Excelente aí com o Tony Iommi. Então, aquisições na iMusic, sem ser taxado, 10ª compra que eu passo ileso, né? Vamos ver daqui pra frente como é que vai ficar e aí a gente vai atualizando vocês. Que eu acho que nós temos que compartilhar informação mesmo uns com os outros, isso é muito importante. Só que tomando cuidado, às vezes para não ser leviano, né? Em algumas opiniões, né? E mesmo quando a gente for especular alguma coisa, a gente tem que tentar buscar pelo caminho da lógica, pelo menos é o que eu acredito. Então tá aqui o Black Sabbath Reunion, Black Sabbath Seven Star e o ABBA Gold em cassete. Esses aqui os itens adquiridos pela iMusic. E também, né, o LP da Shopee, né, que teve um desfecho aí positivo, o Traje a Rigor, nós vamos invadir a sua praia. Então esse foi o vídeo, né? Espero que tenha sido claro aí no que eu disse para vocês. Eu sei que é um vídeo diferente, eu não costumo estar tão indignado assim quando eu gravo, mas eu acho que fica assim, às vezes, muito disse-me-disse, muita coisa que não nos leva muito a algum lugar, né? Eu acho que nesse momento a gente tem que ter calma, tem que prestar atenção no que está acontecendo e evitar também essas catástrofes apocalípticas. Eu acho que não tem ninguém mais indignado do que eu com o que está acontecendo aí, principalmente no cenário da economia. Mas a gente vai dar um jeito e a gente aqui, enquanto criador de conteúdo, vai descobrir esses jeitos e passar para vocês. A minha esperança, então, eu não posso dar garantia para vocês disso, mas eu acho que a tendência, a lógica é que essa MP vá afetar somente as grandes redes, pelo menos por enquanto, e a gente vai vendo aí como que vai ficar essa situação. Muito provavelmente a iMusic vai continuar operando aí com uma probabilidade de certa forma baixa de taxação. Vamos esperar que isso realmente aconteça. Se você tem informações e você concorda, discorda, claro, de forma respeitosa, deixe aí nos comentários, porque é importante quanto mais informações a gente conseguir levantar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então abordamos aí 3 assuntos hoje, foi até um pouquinho maior do que eu gostaria, mas era isso daí. Obrigado para quem assistiu até aqui, lembre-se de deixar o like, se inscrever no canal, seguir a página no Instagram. Valeu, até a próxima.